Olá, queridos irmãos, eu sou Moacir Mendes, estamos aqui mais uma vez trazendo a nossa mensagem musical. O título da música de hoje é Luz Divina. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, siga em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar a sua mão. Mão que me abençoe, me perdoe, apaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, siga em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar a sua mão. Mão que me abençoe, me perdoe, apaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz.
Olá, hoje nós vamos falar sobre um fenômeno muito comum na atualidade, que tem um verdadeiro aspecto de pandemia, que é o processo obsessivo. Denominamos de pandemia porque ela ocorre em todas as áreas geográficas do planeta Terra. E o que é a obsessão? Segundo a doutrina espírita, é a atuação de um espírito desencarnado, ainda inferiorizado na sua conduta moral, sobre um encarnado, que pode ou não ter essa conduta moral no estágio inferior ou no estágio superior. Por que eu digo que mesmo no estágio, que ele esteja no estágio superior, pode ser que diante das leis de causa e efeito, ainda não tenha resgatado aquele erro, aquela conduta desenvolvida no passado em uma outra reencarnação. Então, essa atuação, que normalmente visa produzir algum tipo de prejuízo ao encarnado, e tem como motivo essencial, normalmente, a maioria das vezes, a vingança. Então, já é um sentimento extremamente inferiorizado. Bom, o que ocorre nesse texto? O que é que ele trata nesse texto? É o investimento das equipes espirituais superiores no tratamento do processo obsessivo. São mobilizados recursos de grande monta. E ele chama a atenção pelo fato do seguinte: nenhum de nós encarnados está desamparado da misericórdia divina. E os espíritos superiores, que já chegaram a um nível de desenvolvimento em que, para eles, o objetivo é sempre produzir o bem, não importando fazer análises ou críticas. Então, isso já demanda um enorme preparo moral, e esses espíritos mobilizam todos os recursos que sejam necessários para a elucidação, a resolução daquele processo obsessivo. E outro aspecto importante: o trabalho deles não visa apenas socorrer o encarnado e livrá-lo do sofrimento e dor que ele atravessa naquele momento. Não. O objetivo é que aquela situação seja resolvida dos dois lados, tanto do lado espiritual como do lado material. Então, obtém-se a cura por parte do encarnado, mas também se produz e se busca produzir a cura do desencarnado para que ele não venha promover novamente um outro processo obsessivo, quer seja com aquele mesmo indivíduo que era sua vítima, como com outros quaisquer. Interessante observar, no que eu acabo de falar, que a obsessão, quando o espírito desencarnado, promotor do processo obsessivo, não tem conhecimentos em determinada área que ele julga que é necessário para realizar a sua vingança, eles têm a sofisticação de buscar, de contratar outros espíritos que tenham conhecimento naquela área específica para ajudá-lo a promover a obsessão e, naturalmente, a vingança que ele pleiteia realizar. Existe aí já uma conclusão que o espírito que quer se vingar não acredita na justiça divina. A ele interessa a justiça que é promovida por ele mesmo, com suas próprias mãos, através daquela ação deletéria sobre
sobre o encarnado. Então, a partir dessa situação que eu acabo de descrever, antes de atuar no socorro àquela vítima, entre aspas, se procura estudar quais foram os motivos que deram origem àquele processo. Por que que aquele desencarnado quer promover essa vingança? Por que ele precisa fazer o outro sofrer? E, normalmente, nesse estudo que é feito pelos espíritos superiores, constata-se que aquele encarnado não é inocente tanto quanto possa parecer. E isso nos chama a atenção de um fator que nós, muitas vezes, até duvidamos. Quando a dor chega nas nossas vidas, nós sempre nos voltamos a Deus e pedimos que Ele nos socorra, que Ele promova uma graça qualquer, sem observar se aquela dor tem um motivo para ocorrer. Então, nós ficamos naquela condição de dizer: mas, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, tão boa, por que é que eu estou sofrendo dessa forma? E o que é que ocasiona essa conduta e esse questionamento? Pelo fato de, quando nós nos encarnamos, existe um processo de esquecimento promovido pela equipe espiritual para que a gente não se lembre do que aconteceu no passado. Aí alguém poderia questionar: sim, mas não seria melhor que aquele encarnado se lembrasse do que ele fez no passado? Vejam, nem todos estão preparados para saber a verdade. Quando Jesus estava aqui entre nós, tem uma frase que ele disse, que é a seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No entanto, a verdade só liberta a gente quando a gente está preparado para recebê-la e aceitá-la. E nós, a maioria dos encarnados, de forma nenhuma estamos preparados para isso. Imagina se eu tenho conhecimento que meu filho foi meu assassino numa época anterior, ou eu, como mãe, posso ter abortado várias vezes a ele. Que tipo de relação vai resultar a partir desse conhecimento? Então, é preciso que a gente tenha essa análise bem profunda. Nós esquecemos porque é melhor a gente começar no presente com uma condição nova, porque é uma vida nova, em tese, para nós, embora nós saibamos que é a continuidade da vida espiritual, mas no plano físico, a gente tem um corpo novo, a gente tem um cérebro novo, e em função disso, não vamos conseguir nos lembrar do que realizamos no passado de forma em desacordo com as leis. Então, tudo isso é preciso ser analisado. Depois disso, se procura pesquisar se nós, apenas eu e o meu obsessor, fomos os únicos envolvidos no processo. Pode ser que eu tenha sido induzido a praticar aquele ato infame por um terceiro, por um pai, por uma mãe, por um vizinho, por um amigo. Eu tenho conhecimento de um fato que um espírito tinha um projeto de estudo no mundo espiritual de 200 anos, em que ele, como ele não precisava, o espírito não evoluído não precisa dormir,
ele ficava 8 horas na parte prática do estudo e 16 horas estudando. Quando ele chegou aos 100 anos de estudo, ele foi convidado, disse: olha, você vai ter que interromper o seu estudo, seu programa de estudo, porque você vai ter que descer até as zonas inferiores e vai buscar um espírito que, em épocas remotas, você aconselhou a mãe dele a abortá-lo. E agora você ficou com essa pendência com as leis divinas. Então, esses detalhes, os espíritos superiores buscam conhecer antes de assumir a tarefa de realizar aquele processo desobsessivo. A gente acha que não, né? Às vezes, isso foi feito com uma antecedência enorme, às vezes um período de tempo de anos, esse estudo foi feito. Outro aspecto importante é que isso nos dá a noção de que, em momento algum, nós estamos abandonados. Nós temos amores, tanto no plano físico, quanto no plano espiritual. E esses espíritos superiores, porque nos amam, eles buscam nos socorrer sem ofender a lei de causa e efeito. Então, a maioria de nós não tem sequer noção de que esse tipo de estudo, desse tipo de preparo, é realizado antes de se efetuar um processo obsessivo. Às vezes, o indivíduo obsidiado só consegue um aconselhamento para ir a uma casa espírita e conseguir a cura que ele pretende depois de longos períodos de tempo em que esses amigos espirituais nossos trabalharam no conhecimento, na identificação de todos os espíritos envolvidos naquele processo, já se mobilizou parentes, amigos, irmãos, para que esse espírito que está promovendo a obsessão, no momento adequado, eles se sintam tocados pelos seus amores e aí resolvam efetivamente a desistir daquela vingança, daquele processo obsessivo. Então, tudo isso é feito, esse preparo, antes que, pelo lado do obsidiado, existe uma questão que é importante ressaltar. Normalmente, quando a gente está sob o guante desse processo obsessivo, nós pensamos assim: mas eu já sou espírita há não sei quantos anos. Me lembro de uma passagem que Divaldo Franco contava. Ele já tinha esse trabalho, já tinha começado esse trabalho de dar guarida a crianças desamparadas, que ele se viu acometido de um mal-estar estomacal. E ele foi procurar os recursos médicos, tal, e não conseguia a solução do problema. Pois bem, certo dia um espírito se manifestou e disse a ele que ele queria vingança. Por quê? Porque ele estava buscando resgatar uma atitude que Divaldo tinha tido com relação a ele e tinha causado prejuízo. Portanto, veja, já Divaldo Franco trabalhando no bem há tantos e tantos anos. Pois bem, esse espírito se manifestou e colocou essa realidade, e ele ficou: meu Deus do céu, o que é que eu posso fazer? Como ele já fazia um trabalho de resgate de crianças em situação de risco nas ruas, certo dia ele passou por um local e viu uma criança, aproximou-se e convidou essa criança: olha, você quer ir morar comigo? Existem tantas outras crianças lá, você se daria muito bem. E a criança aceitou. E ele levou, naturalmente, para a mansão do caminho. Pois bem,
Chegando lá, ele deu guarida à criança, tratamentos e tal, que ele já proporcionava às outras crianças, e teve a oportunidade de novamente se encontrar com o espírito obsessor. E dessa vez, o espírito obsessor se manifestou e disse: olhe, você me venceu, você conseguiu me vencer, porque aquela criança que você resgatou nas ruas, ele foi meu filho numa encarnação anterior. E eu sofria muito vendo o sofrimento que ele passava nas ruas. Você conseguiu finalmente me vencer. E aí, a partir desse dia, Divaldo se viu livre daquele enorme mal-estar que ele passava, né? E o espírito também foi conduzido para o seu processo de resgate, de recuperação, ser tratado, etc. Então, vejam, será que isso aconteceu com Divaldo ao acaso? Não, com certeza, seus amigos espirituais trabalharam para que tal fato se desse. Agora, vocês imaginem o seguinte: e se Divaldo resolve não resgatar aquela criança? E se ele resolve passasse ao largo, não tivesse percebido, não tivesse percebido essa situação e também não tivesse resgatado aquela criança, nem feito esse benefício? Então vejam que a dimensão do problema obsessivo ele é muito maior do que nós imaginamos. Não é só a questão do conteúdo moral do obsidiado, do conteúdo moral do obsessor. Nós todos temos espíritos interessados no nosso sucesso. A gente só se lembra dos espíritos quando eles estão atuando num plano desencarnado para o nosso mal, porque aí a gente sente a dor. Mas, na realidade, houve antes de tudo isso um preparo. Como a gente vai resolver aquela questão da obsessão? Que recursos eu tenho que organizar? Com que pessoas eu conto? Muitas vezes, nós temos que convidar espíritos que sejam caros ao nosso irmão obsessor, para que eles, ao se relembrar desse sentimento que o ligava a esses espíritos, se sintam tocados pela necessidade de uma mudança de conduta. Então, não é apenas a gente chegar numa casa espírita e querer que, através do passe, ou de uma sessão ou duas de desobsessão, nós conquistemos a nossa tão sonhada paz, saúde, felicidade. E outra coisa importante, nem sempre nós agradecemos ao mundo espiritual, que foi quem teve a maior parte do trabalho para conseguir, com sucesso, o tratamento daquele processo obsessivo. Nem isso, muitas vezes, a gente faz. A gente pede muito a graça. Meu Deus, me livre da obsessão. Que eu não sofra mais. Me ajude. Mas quando isso acontece, nem sempre a gente se vira para Deus e diz: ó, obrigado, Senhor. Obrigado, meus amigos espirituais, pela ajuda que vocês me deram. Gente, a gente ainda está num estágio ainda de ingratidão muito alto. E que precisamos, sem demora, resolvermos. Porque nós estamos num período, num estágio do mundo material, do planeta Terra, em que agora as escolhas são um ponto preponderante para saber se nós temos qualificações para habitar, viver numa sociedade de regeneração.
se nós já temos o amor suficiente para isso? E nós que estudamos a doutrina espírita devemos ter consciência do seguinte: o obsessor é um irmão. Ele não é só aquele que causa dor, um desastrado. Não, ele é um irmão. E um irmão, qual é a conduta de um irmão quando ama o outro? Por isso que Jesus afirmava na época em que aqui esteve: amai até os vossos inimigos. Porque o que aconteceria se num processo obsessivo que eu fosse a vítima, eu tivesse aquela ideia de que, olha, eu estou reconhecendo que existe um processo obsessivo que está acontecendo comigo. Então eu agora vou todos os dias da minha existência, eu vou orar e pedir a Deus por esses obsessores, esse ou esses obsessores. Com isso, eu vou livrar, além de mim, o sofrimento que eu estou passando, mas eu quero que também ele cresça, eu quero que também ele se recupere, que ele não precise acalentar mais sentimentos de vingança, ressentimentos, mágoas. Isso é extremamente importante a gente constatar. Então, são mobilizados pais, mães, irmãos, espíritos superiores que já estão em estágio evolutivo muito alto, mas que se interessam por aquele que está sendo obsidiado e também por aquele que é o obsessor. Então, essas coisas, meus amigos, acontecem sem que a gente, muitas vezes, desperte para esse aspecto. E eu acho que esse texto nos chama a atenção exatamente por causa disso. E ainda temos uma outra questão a ressaltar. Como é que eu vou pagar ao espírito superior que me socorreu, livrando-me daquele processo obsessivo? Como é que eu faço? Eu sempre digo o seguinte: agradecer a espírito superior é semelhante a dar presente a rico. Porque tudo que você pensa, o rico já tem. E tem, às vezes, até um de melhor qualidade do que aquele que você poderia comprar. Durante a minha estadia aqui no planeta Terra, nesse processo de aprendizado, eu passei aproximadamente 2 anos com esse questionamento na minha cabeça. Meu Deus, eu já estou tanto tempo na Seara, eu tenho recebido tantas benesses, tantas coisas boas. Para vocês terem ideia do que eu estou dizendo, eu tenho normalmente um ditado ao responder a alguém que me pergunta se eu estou bem. Ou então, como vai você? Eu normalmente respondo da seguinte forma: eu estou melhor do que mereço. Por quê? Porque eu tenho consciência de que o que eu já recebi nesta encarnação é mais do que aquilo que eu efetivamente mereço. Alguém poderia perguntar: ah, não, você só recebe aquilo que merece, porque isso é justiça. Devemos nos lembrar que é verdade, existe a lei de causa e efeito e a lei de justiça. Mas existe uma característica do Pai Criador, que é a misericórdia. O que é que isso quer dizer? Olha, Dilson, você realmente deve R$ 100 que você vai pagar nessa encarnação. Aí eu digo para o Pai Superior: mas, senhor, eu não tenho condição de pagar R$ 100. Não se preocupe. Você vai me pagar em 2 ou 3 reencarnações
em módicas prestações reencarnacionistas. Então, isso ocorre conosco. Isso ocorre conosco. E muitas vezes você não tem consciência disso. É preciso despertar. Por isso que André Luiz chama a atenção. O que é mobilizado para me livrar de um processo obsessivo é muitas vezes maior do que eu imagino. Não é eu chegar numa casa espírita, receber passe, fazer a desobsessão e tomar água fluidificada. Não. Nós temos muita gente trabalhando para conseguir, primeiro, que eu me comporte de uma forma moralmente mais equilibrada. Essa é a minha parte. E a minha parte não é só olhar o seu lado, mas eu faço caridade com tanta gente, eu promovo o bem de tantas pessoas. Eu já fiz o suficiente. Por quê? Porque a gente não conhece o que foi feito no passado por nós. Então, é natural. Eu não entendi. Sinceramente. Esse Google Assistente. Poxa. Então, meus amigos, analisando esse aspecto com relação à obsessão, nós devemos tomar muito mais cuidado do que imaginamos. O nosso esforço deve ser sempre com muito afinco, e se estamos dentro desse fenômeno acontecendo conosco, não nos esqueçamos que não é só fazer um pouquinho. A gente tem que promover, em primeiro lugar, aquilo que vai fazer com que haja uma desvinculação entre obsessor e obsidiado. É os sentimentos nobres que você desenvolve nessa relação obsessiva. Por outro lado, buscar no mundo espiritual os recursos, os pedidos, e não se esquecer de agradecer, porque nada acontece por acaso. Então, ficar curado de um processo obsessivo exige de nós, em primeiro lugar, um grande investimento sobre a nossa conduta moral. Se os meus sentimentos são sentimentos nobres, que eu dirijo àquele que promove uma obsessão em mim, como é que esse companheiro, esse irmão, vai conseguir conectar os seus canais mentais nos meus? Se o nível vibratório dele é de buscar a vingança e está simplesmente tomado pelo ódio. Naturalmente, você que está desse lado, você está fazendo um esforço enorme para que os seus sentimentos na direção do obsessor sejam os melhores possíveis. São sentimentos amorosos. Peça a Deus não só por você, mas peça por ele. Peça por todos os envolvidos
naquele processo de obsessão. Quem sabe? Eu sei lá, eu posso ter sido um excelente espadachim numa encarnação anterior e sair matando gente, convidando gente para duelar e matando as pessoas. Pode ser que eu tenha conseguido isso, tenha feito esse tipo de coisa. Então, por favor, se coloquem diante dessa situação com a humildade necessária para enfrentar esse embate com algum inimigo do passado que porventura nós tenhamos. Por outro lado, procuremos fazer com que a nossa vida seja pautada por sentimentos nobres e por atitudes de cunho superior. Eu me lembro que quando eu comecei no meu processo de desenvolvimento da mediunidade, a mediunidade em mim começou através de um processo obsessivo. E logo que eu cheguei ao centro, dos conselhos que me deram foi que eu devia ler as obras espíritas. E como eu queria muito ficar bom, como qualquer ser humano, eu mergulhei a fazer leituras, li várias e várias obras espíritas, li o Livro dos Espíritos, li o Evangelho, fazia o Evangelho, os livros que me caíam às mãos eu estudava, eu lia, e um fenômeno eu observei. Quando eu estava sem ocupar a mente com essas leituras edificantes, a sensação que eu tinha é que eu ia ficar louco. Era impressionante. Isso muitas vezes me tirava o sono, que eu acordava no meio da noite com aquela sensação horrorosa. Aí o que é que eu fazia? Pegava o evangelho e ia ler no meio da noite. Observei o seguinte: quando eu estava lendo, eu não sentia o fenômeno. Eu pegava uma obra espírita, começava a ler, e eu lia mesmo, porque eu gostava. Gostava não, ainda gosto de ler. Eu sentia que aquele desconforto, ele desaparecia. Aí quando eu parava, voltava. Quando eu ia para o trabalho, em que a minha mente estava voltada para o trabalho que eu estava realizando, eu não sentia. Mas se eu vi, era interessante isso. Quando eu sentava na minha mesa, que descansava, de me despreocupava, a sensação voltava. Era um fenômeno interessante. Então, quando a gente diz na seara espírita que você deve fazer as leituras edificantes, é porque você vai se conectar com os espíritos superiores, aqueles que estão interessados em lhe ajudar. Ou seja, quando a gente diz, não, mas eu faço tudo, você está fazendo a sua etapa mental e por esse motivo você está se conectando a energias de caráter superior. Aí, naturalmente, o nosso irmão não tem mais aquele potencial de força que ele tinha para promover o desconforto, a doença, o desequilíbrio. Simplesmente porque a sua mente está conectada com o mais alto. Vocês podem encontrar a explicação para isso na obra Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo e Filomeno de Miranda, que logo na sua primeira parte, a introdução, tem uma descrição do processo obsessivo, como ele ocorre, que, na minha opinião, é uma das descrições mais bem feitas do processo obsessivo.
de como ele ocorre. O livro todo é uma maravilha, mas foque apenas nessa introdução e veja lá, obsessão simples, como é que as coisas são realizadas no mundo espiritual. O trabalho que dá. Não é só o trabalho para o espírito superior, não. Para os inferiores também. Os que estão causando a obsessão. Porque ele muitas vezes tem que estudar você durante vários anos para saber seus pontos fracos, para saber onde é que ele vai atacar, seus hábitos, e isso vai fazendo com que ele, conhecendo você cada dia melhor, vai naturalmente facilitando o trabalho de promover a dor para o seu próximo. Eu digo sempre o seguinte: uma das profissões de maior sucesso no dia de hoje é a de obsessor. Não é por nada, é porque nós facilitamos a tarefa deles. Orem, façam o evangelho, orem quantas vezes vocês puderem, promova o bem ao seu redor, tanto materialmente quanto mentalmente. Quantas vezes a gente não se apanha durante o dia é, mentalizando coisas ruins para que aconteça com fulano, que não tem a conduta que a gente acha que ele deveria ter. Tudo isso faz parte do processo de tratamento da obsessão. E não nos esqueçamos jamais de todos os dias agradecer às equipes espirituais que nos amparam, que nos iluminam, que nos ajudam e que nos curam. Eles, sim, têm um enorme trabalho para livrar a gente, que muitas vezes somos seus amores, que eles cuidam para que a gente tenha sucesso nas reencarnações que eles muitas vezes avalizaram. Façam, se lembrem dessas informações e se conduzam dessa forma. Por quê? Porque o Criador não desampara absolutamente ninguém. Embora a gente muitas vezes pense, meu Deus do céu, meu anjo guardião não me ajuda em nada. É? Quando você desencarnar, você vai ser surpreendido pelo volume de coisas, de ações que ele promoveu em seu benefício e, às vezes, a gente nem sequer deu um muito obrigado. Meus amigos, essa é a informação que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Que a paz do Cristo ilumine a todos nós, as nossas vidas, e que possamos, no futuro próximo, nos tornarmos um daqueles espíritos mais elevados que estão lutando para promover a cura dos processos obsessivos. E tenha certeza que aqueles a quem conseguirmos beneficiar, eles ficarão gratos para toda a eternidade. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Paz para todos.